A geladeira estava vazia, os armários também. 3 crianças choravam de fome, e ela já não sabia o que fazer. Sentou no chão frio da cozinha, fechou os olhos e, com lágrimas nos olhos, fez uma oração simples. Mas naquele mesmo instante, algo inacreditável começou a acontecer do lado de fora daquela casa humilde. Algo que ninguém imaginava. A barriga dos filhos dela já roncava fazia tempo, mas naquela manhã, parecia que o som vinha mais alto, mais triste, mais desesperado. O som nem tinha nascido direito e a casa estava num silêncio duro, daquele que só a fome conhece. Maria se levantou devagar, com o corpo cansado e o coração pesado. Pisou no chão gelado da cozinha e foi direto pro armário. Abriu uma portinha só farinha. Abriu a outra, nem sal tinha mais. Depois foi até a geladeira. Abriu com esperança, mas encontrou só vento. Aquele barulho do motor ligado contrastava com o vazio lá dentro. Ela fechou devagar, como se não quisesse acordar a tristeza. Ficou parada, olhando para nada, com as mãos tremendo e os olhos já marejando. Não chorava alto, porque não queria que os filhos ouvissem. Mas por dentro, o grito era forte. Era o grito de uma mãe que já tentou tudo. Já correu atrás, já pediu, já trabalhou, já orou. Mas agora só restava o chão frio, o estômago vazio e a fé sendo testada de novo. Ela encostou na parede e escorregou devagar até sentar-se no cantinho da cozinha, do lado da geladeira. Olhou para cima, sem forças nem para falar alto. E no silêncio daquele começo de dia, ela murmurou: Senhor, só o Senhor sabe. Maria ficou ali no chão por alguns minutos, tentando engolir o choro e o medo que apertava o peito. Ela sabia que, se desmoronasse, os filhos também desmoronavam. E mãe, mesmo ferida, ainda tem que ser escudo. Respirou fundo, passou as mãos no rosto e se levantou devagar, forçando um sorriso que não vinha de verdade. Caminhou até o quarto, onde os 3 filhos ainda estavam deitados. Eles não dormiam mais, só fingiam, tentando esconder que também estavam com fome. O mais novo, de 5 anos, tinha os olhos arregalados e perguntou baixinho: Mamãe, hoje tem café? Maria sorriu. Não disse nem que sim, nem que não. Apenas respondeu: A mamãe vai orar, meu amor. Deus vai cuidar da gente hoje. Os outros 2, já um pouco maiores, assentiram com o olhar, como se já estivessem acostumados com aquela fé que sustentava o pouco que tinham. Maria voltou para a cozinha. Abriu a janela para entrar um pouco de luz e ar. Se ajoelhou no mesmo cantinho de antes, encostada na geladeira vazia. Juntou as mãos. Não pediu riqueza, não pediu milagre grandioso. Só disse com a voz embargada: Meu Deus, eu não tenho mais nada. Mas o Senhor tem tudo. Eu só quero alimentar meus filhos hoje. Só isso. Não é para mim. É por eles. O Senhor é Pai, e o Senhor entende. E então, ela ficou em silêncio. Enquanto Maria ainda estava ajoelhada ali, com os olhos fechados e o coração derramado diante de Deus, o tempo parecia ter parado. Era como se todo o mundo estivesse em silêncio, só para ouvir aquela oração simples, mas cheia de verdade. Lá fora, os primeiros raios do sol começavam a iluminar a rua, mas dentro daquela casa humilde, o brilho ainda não tinha chegado. As crianças se mantinham quietas no quarto, respeitando o momento da mãe, como se soubessem que algo importante estava acontecendo ali. E então, de repente, um barulho suave ecoou pela casa. Tac-tac. Eram batidas no portão. Maria se assustou. O coração acelerou. Ela olhou para o relógio. Ainda não eram nem 7 da manhã. Quem bateria tão cedo? Levantou devagar, limpou os olhos na manga da blusa e caminhou até a porta. Abriu devagar e deu de cara com um senhor de idade, moreno, com cabelo já grisalho, e olhar sereno. Ele segurava um saco de feira nas mãos. Vestia roupas simples, mas tinha um brilho diferente nos olhos. Ele sorriu com gentileza e disse: Moça, me desculpe incomodar, mas eu estava indo pro mercado e senti algo me empurrar para cá. Nem sei porquê. Trouxe umas coisinhas, a senhora aceita? Maria não soube o que dizer. Só olhava para ele, com os olhos arregalados e o coração disparado. Era como se a resposta tivesse vindo antes mesmo do amém. Maria ainda segurava o saco nas mãos quando sentiu as pernas ficarem bambas. Olhava para aquele senhor como se estivesse vendo um anjo disfarçado.
O coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Mas o senhor nem me conhece, ela balbuciou, com a voz trêmula. Ele sorriu de novo, com uma serenidade que trazia paz só de olhar. Minha filha, quando a gente anda com o coração aberto, Deus usa a gente até sem entender. Hoje, era para eu ir direto pro mercado, mas quando passei em frente à sua casa, algo me fez parar. Voltei, peguei umas coisas e vim. Maria abriu o saco ali mesmo, como quem abre um presente do céu. Tinha arroz, feijão, macarrão, pão de forma, leite, uma bandeja com ovos e até um pedacinho de queijo. Ela apertou o saco contra o peito, como se fosse ouro. Os olhos marejados agora deixavam as lágrimas caírem sem vergonha. Obrigada eu. Eu acabei de orar e pedi exatamente isso, para o Senhor alimentar meus filhos hoje. E o Senhor chegou. O homem ficou sem palavras, apenas assentiu com a cabeça, emocionado. Então Deus mandou eu vir mesmo. Maria segurou a mão dele com carinho e disse: O Senhor não trouxe só comida, trouxe resposta. Maria ficou ali parada, segurando o saco com tanto cuidado, como se fosse um bebê recém-nascido. Ela ainda não acreditava que aquilo estava mesmo acontecendo. De onde aquele homem tinha vindo? Por que justo naquela hora? Ela não sabia explicar, mas no fundo, sabia sim. Era a resposta. Era Deus mostrando que ainda que dava dela e dos seus filhos. Ela agradeceu de novo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e disse baixinho: O Senhor ouviu, meu Deus, o Senhor ouviu. O Senhor sorriu, fez um leve aceno com a cabeça e foi saindo devagar, caminhando pela calçada de terra batida. Maria ficou olhando até ele sumir. Depois fechou o portão e correu para dentro. Os filhos vieram correndo quando ouviram o barulho da sacola. O mais novo foi o primeiro a perguntar: Mamãe, é comida? E ela respondeu com um sorriso largo no rosto: E sim, meu filho. Hoje a gente vai comer direitinho. Deus mandou. As crianças vibraram como se tivessem ganhado um banquete. Maria foi para a cozinha, pegou a farinha, misturou com leite e ovos, fez panquecas simples e quentinhas. Aquela refeição, tão singela, foi uma das mais felizes que eles já tinham tido. Sentaram todos em volta da mesa pequena, agradeceram de mãos dadas e comeram sorrindo. O sabor da comida não vinha só dos ingredientes, vinha da fé. Depois que comeram, Maria recolheu os pratos com um coração leve. Ela sabia que o milagre não estava só no que apareceu dentro do saco. O milagre verdadeiro estava em algo maior. Era como se Deus tivesse olhado para ela naquele momento de desespero e dito: Eu tô aqui. Enquanto as crianças brincavam no quintal de terra, ela lavava a louça com calma, cantando baixinho um louvor antigo que sua mãe cantava quando a vida apertava. Deus proverá, seu amor é sem fim. A tarde passou tranquila. Pela primeira vez em dias, Maria não pensou no que faltava, mas no que já tinha. No outro dia, logo cedo, o mesmo senhor voltou. Dessa vez, trouxe pão fresco e perguntou se ela não conhecia alguém que pudesse ajudá-lo a organizar umas prateleiras no mercadinho dele. Maria, sem pensar, respondeu: Se o senhor quiser, eu posso. Ele sorriu e disse: Então é, você mesmo. Era isso que eu estava esperando. E foi assim, de uma visita improvável e uma oração sincera, que a vida de Maria começou a mudar. Não de repente, não com riqueza, mas com dignidade, com oportunidade, com resposta do céu e, acima de tudo, com fé que continuava crescendo a cada passo. Na manhã seguinte, Maria se levantou antes do sol, vestiu a roupa mais apresentável que tinha, prendeu o cabelo com um lenço limpo e pediu para a vizinha ficar com os meninos só por umas horinhas. Quando chegou no mercadinho do senhor Antônio, ficou surpresa com o lugar. Era pequeno, mas muito organizado. Havia ali o cheiro de pão fresco, café coado e gente simples que passava para comprar fiado. Antônio mostrou onde estavam as caixas, os produtos e explicou com calma o que ela precisava fazer. Maria ouviu tudo com atenção, sem reclamar, sem preguiça. Aquilo para ela não era só um bico, era um sinal. Era Deus dizendo: Segue, minha filha, que eu vou contigo. O trabalho era puxado, mas Maria fazia com amor. Varreu, limpou, organizou tudo. No fim do turno, Antônio entregou o primeiro pagamento. 20 € e uma sacolinha com arroz, óleo, feijão e sabão em pó.
Maria segurou aquilo como quem recebia um troféu. Não era muito, mas era honesto. Era começo. E começo, pra quem já pensou que tudo tinha acabado, vale mais do que ouro. Quando chegou em casa, os filhos correram para abraçá-la. E ela disse sorrindo: "A mamãe agora tem um emprego." A menina mais velha respondeu: "Eu sabia que Deus ia cuidar da gente." E Maria, emocionada, só conseguiu dizer: "Eu também." Nos dias que se seguiram, Maria manteve a mesma rotina. Acordava cedo, deixava os filhos na escola, trabalhava no mercadinho e voltava para casa com a sacolinha, que o senhor Antônio fazia questão de separar. Era arroz num dia, legumes no outro, pão, sabonete e uma palavra de ânimo junto. "Você é guerreira, Maria", ele dizia. E ela sorria, mesmo com o corpo cansado. Porque agora, ela voltava para casa com a dignidade no peito. As contas ainda estavam todas atrasadas, é verdade. A luz ainda ameaçava cortar. Mas agora havia o básico: comida na panela e fé no coração. Isso já mudava tudo. Um dia, depois de organizar uma prateleira inteira sozinha, Maria ouviu a campainha da loja tocar. Era um fiscal da prefeitura. Entrou com cara fechada, pediu para ver documentos, alvará, segurança do ambiente. Antônio tinha saído para resolver umas compras, então foi Maria quem teve que lidar com tudo. Nervosa por dentro, mas firme por fora, ela mostrou cada papel, explicou com calma o que fazia ali e até ofereceu um copo de água com simpatia. O fiscal estranhou. "Você não é a dona?" perguntou. E ela, com humildade, respondeu: "Não, senhor, mas trabalho como se fosse." Ele ficou parado por um tempo, observando cada detalhe da organização que ela tinha feito. Antes de ir embora, olhou para Maria e disse: "Você leva jeito. Esse lugar está em boas mãos." Ela sorriu. Não sabia que aquele momento seria o começo de uma nova virada. 2 dias depois daquela inspeção inesperada, Maria estava varrendo a calçada do mercadinho, quando viu um carro branco estacionar do outro lado da rua. Era o mesmo fiscal. Ela gelou na hora, achando que talvez tivessem encontrado algum problema. Mas ele atravessou com um sorriso tranquilo no rosto e uma pasta na mão. "Maria, posso falar com você rapidinho?" Ela enxugou a mão no avental e assentiu. Ele explicou que, além de fiscal, fazia parte de um projeto da prefeitura chamado Mulheres que Transformam, uma iniciativa voltada para capacitar mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade. Disse que, após aquela visita, ficou pensando nela. "Você não é só esforçada, Maria. Você é inteligente, organizada, determinada e, acima de tudo, tem brilho no olhar. A gente precisa de mulheres assim no projeto." Maria ficou sem palavras. Nunca ninguém tinha falado com ela daquele jeito. Nunca ninguém tinha enxergado nela mais do que uma mulher cansada, com olheiras e mãos calejadas. "Mas eu nem estudei muito, moço. Não sou formada, não." Ele sorriu. "A gente não tá procurando diploma. A gente tá procurando verdade. Gente que tem vontade." Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas conteve. Pegou o folheto que ele estendeu e guardou com cuidado. Quando chegou em casa naquela noite, sentou na cama e ficou olhando aquele papel como quem olha um mapa do tesouro. Era uma chance. Era uma porta. Era Deus de novo, empurrando ela para frente, dizendo: "Você ainda não viu tudo que preparei para você." Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Ficava olhando o folheto com a lanterna do celular, relendo cada frase, tentando imaginar como seria voltar a estudar depois de tanto tempo. O curso falava sobre finanças básicas, atendimento ao público, gestão de pequenos negócios. Tudo aquilo que ela, sem perceber, já vinha fazendo no mercadinho do seu Antônio. Mas agora seria diferente. Seria para valer. Ela ficou pensando nos filhos. Pensou no sacrifício de pedir para a vizinha cuidar deles até mais tarde. Pensou na exaustão, mas também pensou na possibilidade de construir algo que realmente mudasse a história da família. Na manhã seguinte, acordou decidida. Foi direto até o senhor Antônio e mostrou o folheto. "Seu Antônio, eu queria muito fazer esse curso, mas prometo que vou continuar ajudando aqui. Posso ir à noite, depois do expediente." O senhor Antônio nem deixou ela terminar. Pegou no braço dela com carinho e disse: "Maria, você vai e brilha. Aqui a gente se vira."
A sua hora chegou, minha filha. Não deixe passar. Maria sentiu o coração aquecer. Era isso. Ela ia fazer. Se inscreveu no mesmo dia. Entregou os documentos, respondeu às perguntas da assistente social, com a voz firme, e quando saiu dali, sentiu um vento diferente no rosto. Era como se Deus estivesse soprando sobre a vida dela. Como se dissesse: agora vai, Maria, eu tô contigo. As aulas começaram numa quarta-feira à noite, numa escola municipal simples, mas bem cuidada. Maria chegou antes de todo mundo. Caminhava devagar com sua bolsinha surrada pendurada no ombro e nas mãos segurava um caderno pequeno e uma caneta azul. Aquele caderno tinha custado exatamente R$ 2 e ela comprou com o troco que sobrou do pão da semana passada. Quando pegou o caderno na prateleira da papelaria, ficou uns segundos parada, olhando. Não era bonito. Era simples, mas para ela, era como ouro. Era o começo de um novo tempo. Sentou na primeira fileira da sala, com os olhos brilhando e o coração batendo forte, como se tivesse voltado no tempo, lembrando de quando era menina e sonhava em ser professora. Ao redor, outras mulheres como ela. Cabelos presos com piranha, sandálias gastas, mãos marcadas pela vida. A professora entrou com um sorriso leve e disse: quem chegou até aqui não é fraca. Quem chegou até aqui é guerreira. Maria quase chorou ali mesmo. Durante a aula, aprendeu sobre coisas que antes pareciam complicadas. Como organizar um caixa, como falar com o cliente, como montar um pequeno negócio. Ela anotava tudo com capricho, no seu caderninho de R$ 2, como se estivesse escrevendo a própria virada. Quando voltou para casa, os filhos estavam todos acordados, esperando. A filha mais velha correu, abraçou ela e perguntou: foi legal, mamãe? Maria sorriu e disse: foi mais que legal, minha filha. A mamãe hoje aprendeu que ainda pode vencer. Os dias foram passando, e Maria começou a transformar tudo ao seu redor, sem nem perceber. No mercadinho do seu Antônio, ela começou a aplicar o que aprendia nas aulas. Organizou melhor as prateleiras, colocou etiquetas com os preços bem visíveis, criou uma lista de controle de entrada e saída dos produtos num caderno velho que pegou em casa. Antônio observava tudo em silêncio, mas com um sorriso escondido no canto da boca. Ele sabia que ali, diante dos olhos dele, estava nascendo uma mulher diferente, mais firme, mais segura, mais pronta. E numa manhã chuvosa, quando o movimento estava fraco, entrou um homem bem vestido no mercadinho. Era o empresário que tinha sido convidado para assistir à apresentação de encerramento do curso onde Maria estudava. Ela não sabia, mas tinha sido indicada pela professora como exemplo de superação e dedicação. Você é a Maria, certo? Perguntou ele, olhando fixamente para ela. Maria estranhou, respondeu com um sou sim, senhor meio desconfiado. Ele sorriu e disse: assiste sua apresentação. Você tem talento. Você vê solução onde tem problema. Isso não se aprende na faculdade. Maria ficou vermelha. Na hora, o senhor tá me confundindo. Mas ele negou com a cabeça. Não, eu tô vendo alguém que precisa de uma chance. E naquele instante, sem que ela esperasse, ele fez a proposta. Queria abrir uma mercearia popular no outro bairro da cidade e precisava de alguém de confiança para cuidar do lugar. Alguém que conhecesse gente, que entendesse necessidade, que soubesse lutar. E essa pessoa é você. Maria ficou parada por alguns segundos, sem conseguir reagir. Era como se o tempo tivesse desacelerado só para ela entender direito o que estava acontecendo. Um homem que ela nunca tinha visto, dizendo que queria confiar a ela uma loja inteira. Uma responsabilidade dessas? Ela, que até pouco tempo chorava diante de uma geladeira vazia, agora estava sendo chamada de empreendedora? O coração dela batia tão forte que dava para ouvir. Mas eu nunca fui dona de nada, senhor. Eu nem sei como funcionam essas coisas direito. Ele sorriu com paciência, como quem já tinha ouvido aquilo antes. Não tô procurando diploma, Dona Maria. Tô procurando verdade. Tô procurando alguém que entende de dor, que já sentiu na pele o que é faltar. E a senhora tem isso. Tem sensibilidade, tem sabedoria, tem coragem. Maria engoliu em seco, olhou pro chão, pensou nos filhos, pensou nas noites de lágrima. Pensou na oração que tinha feito ali mesmo, encostada na geladeira. Lembrou de quando pediu apenas um pão. E agora?
Deus estava colocando uma padaria inteira nas mãos dela, por assim dizer. Ela levantou os olhos com firmeza e disse: "Se for para ajudar gente como eu, então eu aceito." O empresário sorriu de volta e respondeu: "Então vamos começar. Vai dar certo." Naquela noite, Maria não dormiu. Ficou no quintal olhando o céu, com o mesmo avental do mercadinho ainda amarrado na cintura, e sussurrou: "Senhor, eu não entendo nada, mas eu confio no teu jeito de agir." A mercearia começou a tomar forma em poucas semanas. Era um espaço pequeno, num bairro simples, cheio de casas de tijolo aparente e calçadas rachadas. Mas ali, Maria via mais do que um comércio, via uma missão. Cada detalhe ela pensava, com o coração. Pintaram as paredes de amarelo claro para dar sensação de acolhimento. Organizaram as prateleiras com carinho, e ela mesma escreveu, com sua letra simples mas caprichada, as plaquinhas com os preços. O nome foi ideia dela, Casa do Pão, porque foi isso que faltou um dia, e ela prometeu para si mesma que ninguém mais sairia dali com fome, se ela pudesse evitar. O empresário, que se chamava Paulo, deu toda a estrutura, mas deixava as decisões nas mãos de Maria. Ele dizia: "Você conhece o povo. Eu só tô aqui para abrir a porta." Maria contratou uma vizinha para ajudar no caixa e um rapaz do bairro para fazer entregas de bicicleta. Tudo simples, tudo honesto. No primeiro dia, abriram cedo e antes do meio-dia, a loja já estava cheia. As pessoas chegavam, olhavam com surpresa e diziam: "É da Maria, aquela do mercadinho?" E quando viam ela atrás do balcão, com o avental limpo e o sorriso largo, se emocionavam. Gente que antes dava esmola para ela na rua agora estava comprando, no seu comércio. Mas Maria nunca deixou a humildade. Ela dizia: "Aqui todo mundo é bem-vindo. Aqui ninguém é pequeno demais para ser tratado com respeito." E assim, a Casa do Pão começou não como um negócio, mas como um abrigo, um lugar onde fé, trabalho e dignidade andavam de mãos dadas. A mercearia foi crescendo devagar, mas com firmeza. O que mais chamava a atenção não era o preço, nem os produtos, e era o jeito que Maria tratava as pessoas. Ela olhava nos olhos de cada cliente, perguntava pelos filhos, escutava desabafos, dava conselhos. Às vezes, quando via que alguém estava sem dinheiro, ela deixava levar mesmo assim. "Depois você acerta, o que importa é comer hoje." E ninguém nunca abusava. Pelo contrário, voltavam para pagar com gratidão. E foi ali, naquele ambiente simples, que a filha mais velha de Maria teve uma ideia. Pegou uma lousa velha que encontraram na rua, limpou com esponja e pendurou na entrada da mercearia. Escreveu uma frase com giz branco: "Hoje pode parecer pouco, mas Deus faz do pouco muito." A frase viralizou. Um cliente tirou foto e postou nas redes sociais. Em poucos dias, o post tinha milhares de curtidas. Pessoas de longe começaram a visitar a Casa do Pão só para ver a tal lousa com frases de fé. E a menina, toda orgulhosa, passou a escrever uma frase nova a cada manhã. "Mamãe, posso fazer isso sempre?" perguntou com os olhinhos brilhando. Maria respondeu com um abraço apertado: "Pode sim, filha. Porque palavra também alimenta." E naquele pequeno gesto, a Casa do Pão passou a ser mais que um comércio. Virou ponto de esperança. Gente que nunca comprava nada, passava só para ler, para sorrir, para se sentir acolhida. E Maria sabia, tudo aquilo era Deus mostrando que o milagre dele não termina onde começa o nosso pouco. Ele multiplica, sempre. Com o passar dos meses, a Casa do Pão se transformou num ponto de luz no meio do bairro. Não era só um lugar para comprar arroz e feijão. Era onde muita gente encontrava acolhimento, um café quente e, às vezes, um abraço. Maria fez questão de contratar mulheres da comunidade que, como ela, tinham passado por momentos difíceis, mães solo, viúvas, senhoras aposentadas que ganhavam pouco. Ela dizia: "Aqui não tem currículo. Aqui tem história. Aqui tem fé." E cada uma que entrava, ganhava mais do que um emprego, ganhava uma nova chance. A loja começou a funcionar em sistema de revezamento, para todas poderem cuidar dos filhos, da casa, e ainda assim ter uma renda digna. E todas tinham o mesmo brilho no olhar.
o brilho de quem já foi esquecida, mas agora era lembrada com respeito. A filha de Maria passou a fazer oficinas de escrita aos sábados, ensinando crianças do bairro a escrever poesia e frases bonitas para enfeitar a lousa da entrada. Os filhos mais novos ajudavam com alegria, empacotando compras, limpando prateleiras, aprendendo a servir com humildade. E Maria, toda manhã, antes de abrir as portas, ajoelhava atrás do balcão e orava baixinho: Senhor, que ninguém saia daqui sem sentir o teu cuidado. Era isso. Cada canto daquela loja tinha oração embutida. Cada quilo de arroz era vendido com fé. E quem entrava, sentia algo diferente. Algo leve. Algo que o dinheiro não compra. Porque tudo ali nasceu de uma lágrima. E floresceu, numa oração. Foi numa manhã comum, dessas que começam com o cheiro de café e pão francês fresquinho, que uma jovem jornalista passou pela mercearia. Ela morava em outro bairro, mas tinha ouvido falar da tal loja, onde até a parede fala com a alma. Curiosa, entrou, olhou a lousa, leu a frase do dia: a fé não enche a barriga, mas alimento que sustenta de pé, e se emocionou. Comprou um suco, ficou observando o movimento, e antes de ir embora, pousou conversa com Maria. A senhora é a dona daqui? Maria, com seu avental florido e sorriso calmo, respondeu: Sou sim, minha filha. Mas aqui, quem manda mesmo é Deus. A jornalista riu, se encantou e pediu para ouvir a história dela. Maria contou tudo. Não escondeu a dor, nem pulou a parte da geladeira vazia. Falou com simplicidade, como quem conta um milagre em voz baixa, para não assustar a graça. A moça gravou tudo, tirou fotos, escreveu uma reportagem e publicou no jornal local. No outro dia, o telefone da loja tocava sem parar. Gente de outras cidades, de outros estados, querendo conhecer a Casa do Pão. Alguns mandavam doações, outros enviavam mensagens dizendo: Sua história me fez acreditar de novo. Maria não entendia direito como aquilo tinha acontecido. Só sabia que era mais uma resposta de Deus. A fé dela, que começou ajoelhada na cozinha de uma casa vazia, agora alcançava pessoas que ela nunca tinha visto. E ela pensava: quando a gente planta com lágrima, Deus faz florescer onde ninguém esperava. Depois da reportagem, a Casa do Pão virou assunto em programas de rádio, páginas de internet e até em grupos de oração espalhados pelo Brasil. Era como se a fé que Maria carregava no peito tivesse ganhado asas. Começaram a chegar cartas. Sim, cartas de verdade, escritas à mão. Uma senhora do interior de Minas mandou uma carta dizendo que, ao ouvir a história de Maria, criou coragem para sair de um casamento abusivo e abrir um pequeno negócio de bolos. Um rapaz de Pernambuco escreveu dizendo que andava depressivo, mas ao ver a simplicidade e força daquela mulher, decidiu voltar a estudar. As paredes da mercearia foram sendo preenchidas com essas cartas. Maria chamava de Mural da Esperança. E ali, todo mundo que entrava podia ler os testemunhos e se lembrar de que a dor não é o fim, é só o começo do milagre. Mas Maria não se envaideceu. Continuava acordando cedo, varrendo a calçada, ajeitando o cabelo com o mesmo lenço azul, lavando o chão da loja como sempre fez. Só que agora, além das compras, ela preparava cestas básicas, separava uma parte do lucro da loja para ajudar quem aparecia pedindo socorro. Montava sacolinhas com arroz, óleo, feijão e um bilhetinho escrito à mão. Deus ouviu sua oração. E quem recebia, chorava. Porque não era só comida, era cuidado, era resposta. Era a mão de Deus usando uma mulher simples que um dia orou com o coração vazio e agora transbordava. A generosidade de Maria não parava de crescer. E quanto mais ela dava, mais ela recebia, não em dinheiro, mas em paz, em propósito, em gente boa chegando. Foi então que o empresário Paulo, aquele que acreditou nela lá no começo, voltou à mercearia com uma nova proposta. Maria, eu tenho outro ponto em um bairro vizinho. Pequeno, mas bem localizado. Quero abrir outra Casa do Pão. Mas só, se for com você. Maria arregalou os olhos. Nunca tinha imaginado que aquilo tudo poderia se multiplicar. Ficou quieta por uns segundos, pensativa, olhando para o mural das cartas, ouvindo a risada das funcionárias no fundo da loja, sentindo o cheiro do pão assando, e disse: Eu topo. Mas com uma condição. Paulo sorriu e perguntou: Qual? E ela respondeu com firmeza:
Parte do lucro tem que ir para ajudar famílias com fome. Quero montar um fundo de doação. Uma parte da bênção que chega, pra gente tem que seguir adiante. Paulo ficou emocionado. Apertou a mão dela com força. É por isso que eu escolhi você. E assim nasceu o projeto Multiplicando Pão, onde cada compra feita na mercearia ajudava outra família a ter o básico. E não parou aí. Maria organizava feiras solidárias, distribuições de roupas, aulas de culinária com baixo custo e encontros de mulheres para oração. O bairro inteiro começou a mudar. O que antes era um lugar esquecido, agora era um ponto de recomeço para muitos. E tudo, absolutamente tudo, tinha começado com uma oração sussurrada no canto de uma cozinha fria. Apesar de tudo que tinha conquistado, Maria nunca mudou sua essência. Continuava morando na mesma casa simples, com o chão de cimento queimado, a cortina improvisada na janela e o fogão velho que ainda acendia com fósforo. Muita gente perguntava por que ela não se mudava, por que não comprava móveis novos, uma casa maior, um carro. E ela só respondia com calma: porque foi aqui que Deus me ouviu. E eu gosto de lembrar. A casa dela era pequena, mas vivia cheia. Crianças da rua entravam para comer bolo, mulheres sentavam na varanda para desabafar, vizinhos vinham buscar um conselho, um pão ou só um abraço. A geladeira, que um dia esteve vazia, agora vivia cheia, mas não de luxo, e sim de partilha. Maria fazia questão de guardar marmitas para doar, sucos para dividir, bolinhos para levar na igreja. No quintal, plantou uma pequena horta. Alface, couve, cebolinha. Tudo orgânico, tudo com carinho. O que a gente planta com verdade, a terra abençoa, ela dizia para os filhos. Às vezes, à noite, sentava no degrau da porta com uma caneca de café na mão e os olhos perdidos no céu. Os filhos já estavam maiores, mas ainda se encostavam nela, como quando eram pequenos. E nesses momentos simples, ela dizia baixinho: Senhor, obrigada. Porque o milagre não foi só o pão, o milagre maior foi nunca ter perdido a fé. E assim, Maria seguia, com os pés no chão, mas o coração sempre ligado no céu. O tempo passou, e com ele vieram conquistas, aprendizados e também despedidas. Foi numa manhã de domingo que Maria recebeu a notícia que fez o mundo dela silenciar por alguns segundos. Seu Antônio, o senhor que apareceu na porta da casa dela com um saco de mantimentos, quando ninguém mais apareceu, havia partido. Silenciosamente, sem dor, sem aviso. Um descanso merecido, depois de uma vida inteira de bondade. Maria sentou no chão da cozinha, no mesmo cantinho onde orou naquele dia, e chorou como quem perde um pedaço do próprio começo. Os filhos vieram consolar, as vizinhas trouxeram chá, os funcionários da Casa do Pão também chegaram. Todos conheciam seu Antônio. Todos sabiam que se hoje existia aquela mercearia, aquele projeto, aquela nova vida, era porque ele ouviu uma voz dentro do coração e teve coragem de obedecer. Maria decidiu fechar a loja por um dia em homenagem a ele. Na entrada, colocou um cartaz escrito à mão: hoje o céu ganhou um pão quente e um coração bom. Fez uma pequena cerimônia, simples, como ele teria gostado, e naquela mesma parede, onde ficavam as frases inspiradoras, pendurou o avental antigo que ele usava no mercadinho. Ficou lá, como símbolo de gratidão. Esse avental não é pano. É memória. É promessa cumprida, ela disse com a voz embargada. E olhando para todos que estavam ali, acrescentou: o seu Antônio me ensinou que, às vezes, Deus não manda anjos com asas. Manda gente com sacolas. Todos se emocionaram. E naquele dia, mais uma vez, Maria sentiu: o milagre continua, mesmo na dor. Deus segue cuidando. Os anos foram passando, e os filhos de Maria cresceram com a mesma coragem que viram na mãe. O mais velho, que carregava no olhar a responsabilidade de quem viu a fome de perto, decidiu estudar e se tornou professor. Dizia que queria ajudar outras crianças a enxergar o mundo além da dor. A filha do meio, que escrevia as frases na lousa com tanto carinho, virou escritora. Lançou um livro com histórias de superação baseadas na realidade do bairro, dedicando o primeiro exemplar à mãe com a seguinte frase: você escreveu meu primeiro capítulo com fé. O caçula, que antes chorava de fome agarrado nas pernas da mãe, cresceu calado, observador. Tornou-se enfermeiro, e toda vez que atendia um paciente idoso, dizia:
Faço isso como se fosse pro seu Antônio. Eles carregavam no coração as sementes que Maria plantou com lágrimas e colheu com dignidade. E mesmo cada um seguindo sua vida, voltavam sempre para a casa do pão. A loja, agora maior, com novas prateleiras e mais funcionários, mantinha ainda o mesmo cheiro de cuidado, de café no coador e de abraço demorado. Maria continuava ali, firme com o mesmo sorriso, o mesmo lenço na cabeça, e os joelhos que, apesar da idade, ainda se dobravam toda manhã atrás do balcão. Senhor, obrigada por mais um dia. E que se alguém entrar aqui, precisando de esperança, que encontre. Ela nunca buscou fama. Nunca quis ser reconhecida. Mas onde passava, deixava rastro. Porque o que ela carregava não era sofrer. Era presença. Era vida. Era milagre vivo. Na varanda da mesma casa simples onde tudo começou, Maria sentava todas as tardes com um copo de café morno e os olhos voltados para o céu. O tempo deixara marcas no rosto, mas o brilho no olhar era o mesmo de quando orou sozinha, de joelhos, com a geladeira vazia. Agora, ela não precisava mais pedir pão, ela multiplicava. Não chorava mais de medo, chorava de gratidão. E quando alguém novo chegava à mercearia, ela fazia questão de contar. A minha história começou num chão frio. Mas foi lá, bem lá embaixo, que eu descobri que Deus nunca abandona quem clama com verdade. A frase favorita dela ficou gravada na parede do fundo da loja, para que todos vissem antes de sair. Milagre não é mágica. É fé com persistência. E se você ouviu até aqui, é porque essa história falou com algo aí dentro do seu coração. Talvez você esteja passando por um tempo difícil. Talvez a sua geladeira hoje esteja vazia de comida, de força, de esperança. Mas lembre-se do que Maria viveu. Uma oração sincera, mesmo num lugar pequeno, pode mover o céu inteiro. Nunca subestime o poder de uma fé simples. Agora me conta de qual cidade e estado você está assistindo? Sua participação ajuda a espalhar essas histórias ainda mais longe. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal Ponto de Virada. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa de um sinal hoje. Vamos juntos espalhar fé, coragem e transformação. Porque todo mundo merece viver o seu ponto de virada.